Uma coisa importante para a gente entender, aqui é a simbologia, tá, gente? Aquela simbologia que é mais fácil da gente compreender. Nós estamos na nossa escala evolutiva, na escada, certo? Mas a gente sempre pensa que a gente está num degrau. Você só está num degrau se você estiver parado. Se você está em movimento, você está em 3 degraus. O degrau onde você está firme é a tua base. Você está tirando um pezinho do degrau anterior, dali onde você ainda tem as suas imperfeições para serem corrigidas, né? E você tem o objetivo do próximo degrau. Então, nós sempre temos 3 degraus aonde a gente está. A gente não está num só, porque a gente não evolui em todos os níveis ao mesmo tempo. A gente vai evoluindo aos pouquinhos. Então, a gente sempre está aqui em 3 degrauzinhos, só para a gente poder compreender isso daí, né? Agora, tem uma coisa bem interessante. Eu falei agora há pouco que nós precisamos também de uma evolução corporal, uma evolução física, para que o nosso aparelho possa receber o nosso espírito mais purificado, nosso espírito menos denso. Mas como isso vai ocorrer? Como isso vai ocorrer? Nós já sabemos da transição planetária, né? Mas a ciência, que não tem nada a ver com o espiritismo, mas o espiritismo tem tudo a ver com a ciência, já identificou o seguinte, ó. Alguém já viu isso aqui? Ainda não, né? Talvez ainda não. Aqui é o seguinte, essa mulher aqui, Anne Tambricourt Malissé, é uma francesa, ela é antropóloga e paleontóloga. Ela estava estudando a evolução das espécies a partir do crânio, ou seja, ela passou a estudar, ela queria estudar a mandíbula das pessoas, né? Durante toda a evolução. E para estudar a mandíbula, ela tem que pegar o crânio e virar de cabeça para baixo, para ver esse osso móvel que nós temos no rosto. E aí ela fez uma descoberta impressionante. Ela descobriu o seguinte: nós temos 2 tipos de evolução. A evolução ou seja, a microevolução, que ela acontece muito lentamente, leva milhões de anos para a gente evoluir isso aqui, ó. Mas ela percebeu, nós sabemos já, que de tempos em tempos acontece uma macroevolução. Uma evolução relâmpago, num curtíssimo espaço de tempo, uma evolução gigantesca. Essa evolução física, aqui não está se falando de evolução espiritual. E ela percebeu o seguinte: o primeiro fóssil estudado é de 60 milhões de anos atrás. E olha a descoberta dela. Vocês estão vendo esse osso aqui? Ele chama esfenoide. Que nome, né? Ela percebeu o seguinte, que em 60 milhões de anos, o esfenoide ele era retinho. Com 45 milhões de anos, ele teve uma pequena inclinação, que foi justamente onde coincidiu com o salto macroevolutivo. Essa inclinação com o salto. E ela foi pesquisando, achou que era coincidência, né? Aí viu aqui, há 25 milhões de anos, inclinou mais um pouquinho. Teve mais uma inclinação. E aí percebeu que ali deu mais um salto evolutivo. Olha que impressionante. E ela percebeu que conforme esse osso vai se inclinando, ele vai dando mais espaço para a massa encefálica. Ou seja, nós temos uma inteligência maior, uma capacidade intelectual maior. E assim ela foi pesquisando 6 milhões de anos, 2 milhões e meio de anos. A última que aconteceu, que ela pesquisou, foi há 100 mil anos atrás. Mas vocês conseguem perceber o gráfico, como ele está vindo? Vocês percebem que em algum momento ele vai se cruzar com o nosso tempo? Que tempo que é esse aqui? É o tempo atual. A ciência está dizendo que agora, neste momento, vai haver um salto
macroevolutivo. Mas como assim? Como isso vai acontecer? Alguns cientistas que concordaram com a teoria dela começaram a fazer pesquisas em crianças encarnadas nos Estados Unidos e no Japão, porque lá eles têm tecnologia para isso. E sabe o que eles descobriram? Que algumas crianças nos Estados Unidos e no Japão já têm uma inclinação do esfenoide, desse osso. Ou seja, já está mostrando que já está acontecendo neste momento um salto macroevolutivo. Aí vem a pergunta, mas nós não temos uma genética? Os genes do homem de Neandertal e o nosso é praticamente o mesmo, tá? É praticamente o mesmo, não mudou muita coisa, não mudou pouquinha coisa. Como isso vai acontecer? É um tema para uma próxima palestra, mas eu vou dar um toquezinho rapidinho para vocês, né? Aqui é só para mostrar que está vendo essa inclinação, né? Essa pequena inclinação. Mas como nós vamos conseguir mudar a nossa genética? Pode ser que os pesquisadores de hoje, os cientistas, consigam, né? Mas como é que o Homo sapiens conseguiu? O Homo erectus conseguiu? O homem de Neandertal conseguiu? Eles não tinham isso. Com a ajuda de quem? Quem mudou a genética deles? Como isso foi acontecer? Foi ao acaso? Como assim ao acaso? Ao acaso não existe, né?